amigos do canal Detetives Vascaíno, estou na área de novo para a gente falar de Vasco. Muito boa noite. De ontem para hoje muitas informações surgiram e a gente vai repercutir tudinho aqui para vocês, viu? Tem novo nome de volante avançando com o Vasco, rejeição da torcida pela escolha, especulações sobre os jogadores de frente e, claro, a preparação para o duelo contra o Grêmio, que vai ter o seu desfecho nesse sábado. Então, ó, cola aqui, deixa o like no vídeo, compartilhe, mostre que você gosta do nosso trabalho. E se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Bom, antes da gente começar, queria agradecer as pessoas que puderam assistir a nossa live de ontem à noite no canal. Óbvio que queria muito mais gente assistindo, mas eu entendo que as pessoas têm seus compromissos. Muitas vezes não coincidem aí com o horário marcado. Mas o papo com um colega de imprensa foi legal. A gente abordou todas as perspectivas do Vasco para esse Brasileirão, até onde o time pode chegar, com esse plantel, erros, acertos, enfim. Eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo. E quando você puder, assista. Mas vamos então às informações do Vasco no dia de hoje. Olha, então logo eu terminei essa live ontem, veio uma informação do Paraná que eu confesso que eu fiquei surpreso. Uma oferta do Vasco pelo volante, o ex-rubro-negro Hugo Moura, hoje no Atlético Paranaense. O Hugo já foi alvo de especulações desde o final do ano passado, mas não passou disso. Porém, dessa vez a coisa parece que esquentou mesmo de vez. O Vasco, com o não definitivo do Botafogo pelo Marlon Freitas, optou por mirar em outro alvo. Muito se falava do Kaique, jogador de fato recebeu uma oferta, mas o Vasco não avançou. Não formalizou essa proposta ao Juventude. Não se sabe se por um veto, um pedido do Ramon, uma nova análise do comando de futebol, ou até mesmo uma possível rejeição pelo fato do último desempenho do atleta, né, não ter sido lá essas coisas. Mas o fato é que o Hugo Moura é a bola da vez. Cogita-se que a oferta do Vasco tenha sido na casa dos 2 milhões de euros. E com o salário ao atleta, o dobro do que ganha atualmente no time paranaense. Por hora, ninguém confirma os valores, mas certo é que a situação avançou bem nas últimas horas. O staff do Hugo e a diretoria do Atlético seguem em absoluto silêncio, não comentam essa negociação, dando um indício aí de que as tratativas estão sim em andamento e nos ajustes de detalhes. Até porque o jogador não era titular absoluto por lá, né? O torcedor do Atlético, por exemplo, vem comemorando, vem demonstrando nas redes sociais um certo alívio, caso realmente o Hugo se transfira para o Vasco, indicando aí que por lá ele não goza de muito prestígio. Aliás, duas curiosidades sobre o Hugo Moura, viu? A primeira é que o atleta foi contratado pelo Atlético quando o Alexandre Matos era o CEO por lá. O Matos, até por tempo atrás, estava no Vasco, né? O clube exerceu a compra de 50% dos direitos econômicos junto ao Flamengo, pagando cerca de 1 milhão aí de euros. E a outra curiosidade é que o Hugo, que tem vínculo até 2026 com o Atlético, é genro do Cuca, atual técnico do time paranaense. Então ele está com um casamento marcado com a filha do treinador. Será que o sogrão não vai barrar aí a negociação? Não? Bom, brincadeiras à parte, eu já pude aí dar a minha opinião ontem nas redes sociais sobre essa possível contratação. Eu vou mais uma vez falar. Sou contra, viu? Ainda mais se esses valores que se comentam por aí se confirmem. O Vasco está precisando de jogadores que deem uma resposta imediata, que possam chegar e solucionar as lacunas gritantes da equipe. Eu não vejo o Hugo Moura como uma peça que vai se encaixar ali naquele perfil. Tá na hora da diretoria do Vasco, na figura do Lúcio, junto com a 777, de pensarem mais fora da caixa, né? E se planejarem melhor. Há muitos gastos elevados aí em determinadas peças para um único setor, quando o Vasco está precisando se reforçar em muitos outros setores. Sinceramente, é desanimador, né? O nível das peças que o Vasco vem buscando. E você, o que achou dessa possível contratação do Hugo Moura, hein? Acha mesmo que ele é o volante ideal para acabar com os problemas defensivos do meio-campo dos Maltino? Comenta aí. Bom, já que estamos falando de busca por reforço, vamos seguir por aqui colocando os pingos nos is sobre alguns nomes que ganharam força nas últimas horas em relação a especulações, né? E eu vou destacar aqui 2 deles. O primeiro, atacante de 23 anos e que pertence ao Ceará, o Eric Pulga. Eu já pude, há uns 3 dias atrás, mais ou menos, falar sobre esse atleta aqui no canal, quando fui atrás do empresário dele, o Lars Lindell, já que era um nome que se comentava nos bastidores do Vasco e entre também os torcedores. Naquela ocasião a gente foi bem claro em me informar que até aquele momento não havia nenhuma procura do Vasco pelo jogador. E hoje eu resolvi procurar o Ceará. Eu falei com o diretor de futebol, Lucas Drumbs, que também foi bem claro. Eu vou colocar aqui
as aspas do executivo. Abre aspas. Não chegou nenhuma sondagem e nem proposta oficial. Não temos interesse em negociá-lo antes do fim da temporada. Fecha aspas. Ou seja, meus amigos, o jogador se valorizou muito. E é normal que tenham clubes aí de olho no atleta e que as especulações cresçam nesse sentido. Mas é pensamento do Ceará não aceitar nenhuma oferta até o final desta temporada. E um outro que eu até comentei aqui ontem na live que a galera perguntava, eu já tinha dito que era especulação de mercado, é o Shailon, o meia de 26 anos do Atlético Goianiense. Jogador que foi formado nas categorias de base do São Paulo, atravessa um bom momento no clube goiano, desperta o interesse de equipes, entre elas o Santos, Internacional e Atlético Paranaense. Ontem houve uma notícia aí de que o Vasco também teria interesse e que uma consulta poderia ter acontecido junto ao clube goiano. À tarde eu recebi um retorno do presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, que eu tinha procurado desde ontem. E segundo o dirigente, essa informação não procede. Portanto, até este momento o Vasco não procurou o Atlético por esse jogador. E outra, hein? O jogador tem uma multa um pouco salgada, viu? Parece na casa dos 7,5 milhões de reais. Mas, se considerando especulação de mercado. Mudando a página, meus amigos, vamos falar agora de Josh Wander e Pedrinho. Galera, o tão esperado encontro entre o dono da 777 e o atual presidente do Vasco aconteceu. Josh, na calada da noite, viajou para o Brasil, chegou ao Rio nesta manhã para alguns compromissos ligados ao Vasco. Comenta-se aí que seja para alinhar algumas decisões referentes ao futebol e à licitação do Maracanã. Inclusive teve um encontro dele com o Ramon e o Emiliano, né? Visando aí os planos do futebol e os anseios, né? Alguns pedidos aí para esta temporada. E como já era um pedido expresso do Pedrinho, de ter uma conversa olho no olho com o Joss, foi combinado um encontro nesta tarde, onde os dois puderam esclarecer algumas questões. Lembrando que em entrevista coletiva recente, o Pedrinho disse estranhar o distanciamento com a SAF e afirmou que gostaria de ter mais participação nas decisões de futebol. Deixou clara a sua insatisfação, né? O presidente do Vasco quer ser ouvido em algumas decisões, inclusive na contratação do novo diretor executivo. O Pedrinho quer ter mais acesso a algumas tomadas de decisões da 777 relacionadas a investimentos no time e que não tem correspondido dentro de campo. Não se sabe ao certo ainda o teor da conversa dessa reunião, até porque as partes estão em absoluto silêncio. Mas também tem as tais cláusulas de confidencialidade na parada, né? Mas enfim, Pedrinho e Josh Wander, enfim, se cruzaram. Resta saber o que vai rolar após esse encontro. E para terminar, galera, agora vamos falar rapidamente do time que pega o Grêmio no domingo. Ao que parece, Ramon está inclinado mesmo a manter a formação que adotou no último jogo do treino contra o América Mineiro, com o zagueiro João Victor pela ala direita. O substituto do Payet está entre o Galdames e o Adson, mas aí na questão de posicionamento, que os dois seriam escalados no time. Porém, o Galdames, como ficou muito tempo fora, ainda não tem total confirmação de que ele entraria desde o início. Caso fique de fora mesmo, o Adson jogaria mais centralizado e o Ramon colocaria o possante David no lugar do chileno. Mas eu acredito que o Galdames vai atuar e com isso o Adson vai ficar ali flutuando mais na frente. E na frente, Cleiton é presença certa ao lado do Verratti, viu? E para ajudar o Galdames ali no meio, Zé Gabriel e o garoto Esforça devem ser os escolhidos. Amanhã acontece o último treino pronto, né? E antes da partida, e aí a gente vai ter uma confirmação final. Bom, galera, mas é isso. Estou colocando um ponto final e amanhã eu estou de volta com muito mais para abordar as expectativas pela estreia do Vasco no Brasileirão e mais opiniões pela frente. Inclusive, vou trazer um depoimento de um experiente ex-jogador cruzmaltino aqui para comentar sobre o que pensa a respeito dessa equipe montada para o Brasileirão. Fique de olho. Grande abraço e até lá!